Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, a economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Bom, no episódio de hoje a gente vai se concentrar nos três discursos mais importantes para nós brasileiros na Assembleia Geral da ONU, dos presidentes Jair Bolsonaro, Joe Biden e Xi Jinping. Eu vou analisar detidamente o discurso do Bolsonaro, os seus acertos quando falou da Amazônia e os seus erros no que se refere à pandemia e aos direitos das minorias. Eu conversei com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, devem lançar, no final do mês que vem, o Programa de Crescimento Verde para a geração de empregos nos setores de energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e ecoturismo. O Joaquim Leite me falou sobre as reuniões das quais ele participou em Nova York, ao longo ali do período da Assembleia Geral da ONU, e eu tenho também a repercussão no governo americano das posições assumidas pelo Brasil. Vamos falar também sobre os discursos de Joe Biden e de Xi Jinping, em grande medida um direcionado para o outro, numa espécie de diálogo entre as duas superpotências. Alguns diriam que é um diálogo de surdos. Teremos a análise do Tiago de Aragão, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, analista de risco da Arco Advice. Ele é especialista em China e está baseado em Washington. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. Esse discurso do presidente Jair Bolsonaro é o discurso adequado às expectativas da comunidade internacional, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, que vem condicionando a continuidade do comércio com o Brasil à preservação da Amazônia. O presidente Bolsonaro não questionou a legislação ambiental, ao contrário, ele enalteceu essa legislação, disse que os outros países deveriam adotá-la, e ele tem razão. Bolsonaro tem contra si um histórico de declarações e atitudes que levantaram preocupações sobre a conservação da floresta ao longo do mandato dele, que registrou recordes de queimadas e desmatamento na Amazônia. Mas, desde a cúpula do clima promovida pelo presidente Joe Biden em abril, o Bolsonaro tem cedido às pressões internacionais, tem mudado de postura e, principalmente, tem adotado medidas no terreno que têm levado à redução do desmatamento.
O presidente compreendeu a importância do discurso e trouxe todos os temas que eu queria. Não tem uma frase que ele não fez que não fosse alinhada com aquilo que a gente já tinha conversado e que tem todo o embasamento de dados e de ações que o governo brasileiro tem feito. Eu entrevistei o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, nessa quarta-feira, e ele defendeu os números apresentados pelo presidente Bolsonaro no discurso na ONU, no que tange, claro, a área dele, o meio ambiente. A redução de 32% do desmatamento em agosto, ante o mesmo mês do ano passado, foi medida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fornece esse dado oficial mensalmente. E esse é o dado com o qual a gente trabalha. Então, o Joaquim Leite disse que quando esse dado era desfavorável, indicava aumento do desmatamento, todo mundo usava. E quando, de repente, começa a ter resultados positivos, as pessoas questionam o dado do INPE. Nesse ponto ele tem razão e a comunidade internacional confia no INPE. Portanto, não há um ruído aí nesse sentido. O desmatamento caiu em agosto e a comparação tem que ser com agosto do ano anterior, porque isso é sazonal. Que o acumulado do ano ainda é um desmatamento muito alto, recorde? Sim, é porque, como eu digo, o presidente Bolsonaro começou a adotar medidas depois da cúpula de abril. Antes ele estava no business as usual do desmatamento. E o Joaquim Leite atribuiu o resultado ao aumento da fiscalização. O orçamento dos órgãos ambientais subiu de 228 milhões de reais no início do ano para 498 milhões de reais. Foram contratados 739 novos fiscais para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, me disse o ministro do Meio Ambiente. Além disso, a fiscalização conta com o apoio da Força Nacional e do Exército. Joaquim Leite disse que o dado segundo o qual 84% do bioma da Amazônia está preservado é um dado da Embrapa Territorial. Esse também não é um dado que costuma ser muito contestado. A afirmação feita pelo presidente de que a agricultura brasileira ocupa 8% do território brasileiro vem da Embrapa, que calcula esse índice em 7,8%, ou seja, ele arredondou para cima, 8%. E da NASA, a Agência Espacial Americana, que fala em 7,6%. Tá, mas isso é só agricultura. A pecuária, segundo o ministro, ocupa outros 19%, mas o ministro estava falando só da agricultura. Bom, o Joaquim Leite me contou que o governo brasileiro vai lançar esse programa chamado Programa de Crescimento Verde para a geração de emprego nos setores de energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e ecoturismo. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro fez menção a esse plano no discurso dessa terça-feira na Assembleia Geral da ONU e ao desejo do Brasil de atrair investimentos externos nessas áreas. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. O ministro do Meio Ambiente me disse que está trabalhando nesse plano junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E ele estima que o lançamento ocorrerá no final de outubro, portanto, nas vésperas da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A conferência começa dia 31 de outubro e vai até 12 de novembro. O Joaquim Leite apresentou em Nova York as linhas gerais desse plano ao representante do presidente Joe Biden para a mudança climática, o John Kerry, e também ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Ele se reuniu com ele junto com o presidente Jair Bolsonaro, que o convidou para essa reunião, e também apresentou o plano ao presidente da COP26, o Alok Sharma, que é britânico também. Afinal, a COP26 vai se realizar em Glasgow, na Escócia, portanto, no Reino Unido. O Joaquim Leite me disse que o John Kerry ofereceu assistência técnica para a execução desse programa, já que a abordagem dele é parecida com a que tem sido adotada no governo Biden, de investir na modernização da infraestrutura e dos setores produtivos com um objetivo duplo, de aumentar a competitividade e também de reduzir a emissão dos gases poluentes. Essa é a política do Biden para o financiamento do desenvolvimento nos Estados Unidos.
O Joaquim Leite, claro, aceitou a ajuda e disse assim, olha, poderia começar pelas próprias empresas americanas que atuam no Brasil e que atuam em todos os setores, do agronegócio até as montadoras de automóveis. E o que eu apurei entre os membros do governo americano? Que o John Kerry saiu bem impressionado desse encontro com o Joaquim Leite. Os dois já se conheciam, já tinham se reunido em julho em Londres, nos preparativos da COP26, e também numa reunião remota realizada na semana passada. O Joaquim Leite me disse o seguinte: o governo federal, e isso eu ouvi do Boris Johnson, do Alok e do John Kerry, o governo federal está atuando corretamente na direção de combater desmatamento ilegal. Eu apurei também que a secretária americana de Energia, Jennifer Granholm, também gostou do que ouviu do colega brasileiro, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Então é o seguinte, os contatos ministeriais entre Brasil e Estados Unidos têm sido bons. O problema ainda continuam sendo as atitudes do presidente Bolsonaro. E isso não sou eu que estou dizendo, são as minhas fontes americanas. Alguns funcionários americanos notaram o discurso do presidente, que foi numa direção desejável na questão ambiental, mas outros associam a participação do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, vão se lembrar desse dia, dessa terça-feira, ao fato de ele não ter se vacinado, que é contra o protocolo da ONU, ter defendido o tratamento precoce para a Covid-19 e o ministro da Saúde dele, Marcelo Queiroga, testou positivo, ironicamente, simbolicamente, lá nesse período que a comitiva estava em Nova York. O ministro da Saúde está com Covid-19. Acabamos de obter a confirmação dele mesmo. Quem falou com ele agora ao telefone foi nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, está confirmado? Está confirmado, Vac, essa informação chegou mais ou menos há meia hora, que havia um segundo caso de Covid na comitiva brasileira, e aí eu saí aqui feito doido tentando apurar e conversei, consegui que ele me atendesse agora, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ele me disse que testou positivo, o próprio presidente Jair Bolsonaro lhe informou do resultado do teste. Perguntei para ele, o senhor esteve na ONU hoje? Ele disse que sim, esteve na ONU hoje, lá dentro da Assembleia da ONU, mas que estava de máscara a todo instante. Eu perguntei se ele veio na comitiva de Brasília até Nova York com os outros ministros, disse que sim, mas que a todo instante estava com máscara. Uma outra informação associada a essa, que já tem uma decisão da diplomacia brasileira de suspender a presença dos diplomatas brasileiros em todas as reuniões da ONU até sexta-feira. O Joaquim Leite me disse ainda que o primeiro-ministro Boris Johnson conversou com o presidente Bolsonaro sobre um acordo bilateral de livre comércio. E isso, para que isso aconteça, o Reino Unido só se engajaria se houvesse, ele acredita que há, a preservação da Amazônia, porque o Reino Unido, nesse sentido, tem a mesma posição da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, o Joaquim Leite me disse: um acordo bilateral, comercial, vai ter meio ambiente no meio. Carbono, mercado de carbono, comércio de carbono. Fazer funcionar o mercado de carbono, que significa o quê? O Brasil vai receber o pagamento pelo serviço prestado pela Floresta de Regulação do Clima. O Joaquim Leite pediu apoio ao Boris Johnson no financiamento global desses serviços da Floresta e também na autorização da entrada de 40 integrantes da comitiva brasileira no Reino Unido sem necessidade de quarentena, porque tem isso também, né? O Joaquim Leite diz que o Boris Johnson não tem o poder de fazer as autoridades sanitárias britânicas liberarem a entrada dos brasileiros. E isso depende de o Brasil alcançar até 4 de outubro a marca de 60% de imunização completa dos brasileiros contra a Covid-19, segundo o Joaquim Leite. Veja como todas as coisas acabam interligadas. O Joaquim Leite também havia se encontrado com o Alok Sharma, o presidente da COP26, em Londres e em Brasília. Aliás, nesse período que o Alok Sharma veio a Brasília, eu o entrevistei lá. E Joaquim Leite disse que ofereceu ao presidente da COP26
fazer gestões junto aos países com os quais o Brasil tem uma interlocução melhor do que o Reino Unido. Ele citou o caso de algumas ex-colônias britânicas que não têm um bom diálogo com o Reino Unido. Isso para quê? Para tentar convencer esses países a apresentarem metas mais ambiciosas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Essa é a grande batalha diplomática agora, porque cada país só faz concessão se os outros também fizerem. É uma grande negociação. Foi assim no Acordo de Paris em 2015. Ele disse que o Alok Sharma aceitou a ajuda e o Joaquim Leite me disse que já conversou com autoridades de 27 países e pretende conversar com mais 50 países antes da conferência em Glasgow. Esse é um lado interessante, é o Brasil voltando para a diplomacia ambiental. Isso é muito importante. O Brasil tem um histórico, um ativo importante nisso desde a Rio 92. Outro aspecto importante com relação ao Brasil para a comunidade internacional é o respeito aos direitos dos indígenas no Brasil. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. Isso é parcialmente verdadeiro. Aliás, os indígenas brasileiros têm sim uma longa tradição na agricultura. É deles, por exemplo, a técnica da coivara, o corte da mata para isolar as áreas que eles queimam para plantar, de modo a evitar que o fogo se espalhe. Mas essa história do presidente de enfatizar que os índios querem utilizar as suas terras para agricultura e outras atividades soa um pouco como um questionamento da identidade indígena por causa do perfil ideológico e do histórico do presidente Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, isso é positivo quando falado de uma forma criteriosa, porque, de fato, os indígenas que estão aí nos países em que eles estão em condição melhor, como no Peru, na Colômbia, no Canadá, nos Estados Unidos, eles exploram as terras para atividades mais contemporâneas, mais inseridas na economia nacional e global. Isso não está errado, isso não é um problema, desde que eles possam ir conservar suas tradições, a sua cultura, que é algo que enriquece o nosso país. Então, a visão bem articulada e instruída a respeito da cultura indígena não é a visão que quer fazer os índios deixarem de ser índios. Pelo contrário, isso é um patrimônio para nós, que eles conservem a sua cultura, que tem um monte de conhecimento sobre a nossa natureza e que um dia, quando o Brasil investir de verdade em ciência, nós poderemos converter esse conhecimento em patentes que aí sim nos transformarão num país desenvolvido, num país avançado. De qualquer forma, o presidente Bolsonaro não sinalizou com a reversão da demarcação e da proteção das terras indígenas, e é esse o ponto importante para a comunidade internacional. Agora é o seguinte, o presidente está intelectualmente estacionado nos anos 70, quando o comunismo era considerado uma ameaça, e a resposta a isso eram a família, a religião, a tradição, a propriedade. Ouça como ele abriu o discurso dele na Assembleia Geral da ONU. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito, é uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. É um discurso antiquado, mas o presidente Bolsonaro vendeu bem o país para os investidores externos e um presidente deve sim aproveitar toda a oportunidade que tem para fazer isso quando fala para a comunidade internacional. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano.
Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado dos serviços de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Noutros trechos do discurso da ONU, o Bolsonaro foi menos feliz. Ele salientou as medidas do governo federal para garantir a renda das famílias afetadas pela pandemia. Ótimo! Se tivesse se limitado a isso, teria sido perfeito. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Ao atacar as medidas de restrição adotadas pelos governadores e prefeitos, o Bolsonaro mais uma vez insuflou a politização do tema da pandemia e contribuiu mais uma vez para minar a credibilidade das medidas sanitárias que são necessárias, sim, para conter a transmissão do vírus. Ainda por cima, o Bolsonaro defendeu o tratamento precoce para a Covid, que não tem respaldo na ciência, e se colocou contra o passaporte da vacina. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Sim, nesse ponto todos nós concordamos. Dizer que a base da sociedade é o casamento entre homem e mulher, enfatizar a identidade cristã do Brasil e ainda oferecer refúgio para os cristãos do Afeganistão, tudo isso também fere o ouvido de muitas pessoas e traz um ranço conservador para a imagem do país no exterior. O Brasil é uma sociedade avançada e diversa, ao contrário desse olhar antiquado, ultrapassado, ilimitado e míope do presidente Bolsonaro. Ele não é só presidente dos heterossexuais e dos cristãos. Todo mundo aqui paga imposto. O presidente concluiu o discurso falando das manifestações a favor dele no 7 de setembro. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Claro que não é verdade que foi a maior da história, mas para a comunidade internacional, que é o foco da minha análise aqui no CNN Mundo, o importante é que ele afirmou que não abre mão da democracia e das liberdades individuais. É isso que os meus interlocutores nos Estados Unidos e na Europa me dizem que continuam esperando do Brasil.
Senhoras e senhores, essa é uma escolha clara e urgente que enfrentamos do que deve ser uma década decisiva para o nosso mundo. Uma década que vai quase literalmente determinar os nossos futuros. Ao trabalharmos juntos para salvar vidas, combater a Covid-19 em todos os lugares e tomamos os passos necessários para nos preparar para a próxima pandemia, se houver outra no mundo, ou usarmos os instrumentos à nossa disposição diante de ameaças perigosas. Nós encerramos 20 anos de conflito no Afeganistão e conforme encerramos esse período de uma guerra sem fim, nós abrimos uma nova área de diplomacia, usando o poder de nossa ajuda diplomática para investir em novas pessoas em todo o mundo. Nós voltamos ao Acordo Climático de Paris. Retomaremos o nosso assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU no próximo ano. Na 76ª sessão, nós queremos trabalhar com o poder do nosso exemplo e não o exemplo do nosso poder. O presidente americano Joe Biden fez um discurso no qual ele projetou para o mundo as soluções com as quais ele está trabalhando em suas políticas de governo nos Estados Unidos. Ou seja, ele projetou para o mundo aquilo que ele faz ou está tentando fazer no país dele, que leva o lema de Build Back Better, construir de volta melhor, reconstruir melhor. E aí ele disse que quer fazer isso com o G7, os países industrializados, melhorar a infraestrutura dos países em desenvolvimento. Ele argumentou que infraestrutura ruim está associada à corrupção, a problemas sociais e de meio ambiente. Isso é um claro contraponto à política da China de Belt and Road Initiative, ou foi traduzido aqui no Brasil, um pouco imperfeitamente, como Nova Rota da Seda. Os chineses estão investindo dezenas de bilhões de dólares pelo mundo afora para melhorar a infraestrutura dos países em desenvolvimento, e é uma reação agora dos Estados Unidos. O Biden anunciou um compromisso de destinar 10 bilhões de dólares para a alimentação das pessoas mais pobres nos países em desenvolvimento. E aí ele diz, nós precisamos trabalhar com democracia e não com violência. Ou seja, é uma justificativa aí pela retirada do Afeganistão. Ele quer uma política externa que seja baseada na democracia e não no poder militar. Defendeu a solução de 2 estados na Palestina, ou seja, um Estado palestino e um Estado israelense. Defendeu os direitos humanos e das mulheres no Afeganistão. E aí ele disse algo emblemático e que contrasta profundamente com a posição do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Ele disse, em todos os lugares temos que lutar pelos direitos das minorias religiosas e dos LGBT para que possam viver e amar sem medo. Então, um presidente, ou ele diz isso, ou se ele não gosta de homossexual, acha que não tem que ter homossexual, então ele tem que ficar calado sobre esse assunto, porque um presidente que governa para o país inteiro não tem o direito de excluir uma parte desse país. O Biden disse que o futuro pertence aos que defendem dignidade humana, liberdade, e não os que oprimem, aqui de novo, se opondo principalmente à China, na visão dele. Ele disse, o autoritarismo está errado. A democracia vive nos jornalistas, nos ativistas dos direitos humanos em Cuba, nas mulheres no Sudão, nas pessoas que lutaram pela democracia na Moldávia, que conseguiram vencer a corrupção na Zâmbia, se referindo ao recente processo político agora na Zâmbia, país onde eu estive em 2019. Ele disse, não há democracia perfeita nem nos Estados Unidos. E aí citou aquilo que ele chamou de insurreição, aquela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro para tentar impedir a posse do presidente Biden, o reconhecimento da vitória eleitoral dele. Ele disse que é a primeira vez que um presidente americano está na Assembleia Geral da ONU nos últimos 20 anos sem que os Estados Unidos estejam em guerra. E disse, temos que olhar para frente e não para trás. Isso também é uma forma de assinalar que a grande rivalidade agora que os Estados Unidos têm que se focar, tanto do ponto de vista da política externa quanto de defesa, é a China. E aí ele prometeu também distribuição de vacinas para os países pobres, o que é um óbvio contraponto também com a China, que é o país que mais tem fornecido vacinas para os países pobres e em desenvolvimento.
O discurso do presidente chinês Xi Jinping, obviamente, claro, foi escrito sem que ele soubesse o que o Biden falaria, literalmente. Ele não conhecia o discurso do Joe Biden, que veio antes do discurso dele, mas foi em grande medida uma resposta às posições que ele já conhece do presidente americano e também à disputa por projeção mundial com os Estados Unidos. Ele começou falando do aniversário de 75 anos da vitória na Guerra Mundial Antifascista, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, e a fundação das Nações Unidas. Então a China se colocando aí do lado dos aliados aí que derrotaram o nazismo e o fascismo, né? E falou das contribuições que a China deu naquela guerra. 75 anos atrás, a China fez muitas contribuições para vencer a guerra contra o fascismo e apoiou a fundação das Nações Unidas. Aí ele disse, hoje, com o mesmo senso de responsabilidade, a China está ativamente envolvida na luta internacional contra a Covid-19. É uma forma de projeção de prestígio da China, ainda mais considerando que o vírus surgiu na China. Ele disse que a China vai continuar a compartilhar práticas de controle de epidemias, bem como diagnósticos, ou seja, testes, e terapêuticas, ou seja, remédios, com outros países. Fornecer apoio e assistência aos países necessitados, garantir cadeias de suprimento antiepidêmicas globais estáveis. A China é vital nisso, ela é uma grande fornecedora de insumos farmacêuticos. E participar ativamente da pesquisa, olha isso é bastante curioso, participar ativamente da pesquisa global para rastrear a origem e as rotas de transmissão do vírus. Isso depois de toda a resistência da China às investigações sobre a origem do coronavírus. Ele diz que tem várias vacinas contra a Covid-19 sendo desenvolvidas pela China e que estão em testes clínicos de fase 3. Aí ele diz que quando o desenvolvimento delas estiver concluído e elas estiverem disponíveis para uso, serão um bem público global e fornecidas a outros países em desenvolvimento com prioridade. Isso é uma tecla que a China tem insistido, que as vacinas delas são um bem público global. Ela chegou a doar para 29 países e vender para outros 68. Esse é o último número que eu tenho em relação à distribuição das vacinas chinesas pelo mundo. Diz que a China vai fornecer 2 bilhões de dólares em assistência internacional ao longo de 2 anos e cooperação em agricultura, redução da pobreza, educação, mulheres, crianças, mudança climática e apoiar os países a recuperar o desenvolvimento econômico e social. Defendeu que os países sigam as diretrizes da ciência e deem total espaço para a atuação da Organização Mundial de Saúde. Falou em ajudar os países em desenvolvimento, principalmente os países africanos, a responder à pandemia. Diz que a comunidade internacional precisa tomar medidas no momento certo e robustas em áreas como o alívio às dívidas. Isso é interessante porque a China é acusada de endividar os países onde ela está fazendo a infraestrutura do Belt and Road Initiative. E também assistência internacional, garantir a implementação da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável e ajudar esses países a superar suas dificuldades. Então, um discurso bastante voltado para os problemas dos países em desenvolvimento. Isso é um ponto claro na projeção da China e do Xi Jinping sobre o mundo. Devemos aumentar a solidariedade e nos unir, seguir as orientações da ciência e as orientações da OMS e lançar uma resposta internacional para vencer esta pandemia. Qualquer ação de politização ou estigmatização deve ser rejeitada. Devemos adotar medidas de controle de longo prazo, reabrir as economias e as escolas de forma ordenada para criar empregos, recuperar a economia e restaurar a vitalidade social e econômica. Devemos não só restaurar nossas próprias economias, mas a contribuir para a restauração global. Diante do vírus, devemos nos preocupar e cuidar das necessidades dos países em desenvolvimento. As comunidades internacionais precisam tomar medidas para criar alívio e assistência, garantir os princípios do desenvolvimento sustentável até 2030 e auxiliar esses países.
A gente ouve agora o depoimento do Thiago de Aragão, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington e analista de risco da Arco Advice. O Thiago Aragão é especialista em China e está em Washington. Olá, aqui é Thiago de Aragão, falando direto de Washington. Os discursos na ONU, eles tentaram sempre refletir, salvo algumas exceções, uma visão positiva daquilo que cada país defende ou almeja. O discurso do Biden é um discurso onde ele tenta organizar um pouco da sua visão de mundo. É um discurso voltado principalmente para os seus aliados, afirmando o seu compromisso com a multilateralidade e, acima de tudo, indicando quais são os pontos que vinculam essas alianças entre os Estados Unidos e outros aliados. A liberdade democrática, proteção dos direitos humanos, isso são temas que sempre vão fazer parte do discurso americano, de novo, salvo exceções, mas que é especialmente importante para o presidente Biden. Naturalmente, a questão da pandemia e os Estados Unidos, eles enxergam que comprar novas doses e distribuir para outros países acaba sendo uma estratégia extremamente eficaz de melhorar a percepção de outros países em relação aos Estados Unidos. A diplomacia da vacina foi utilizada pela China no começo e os Estados Unidos, com um pouco de atraso, começou a fazer o seu caminho nessa linha e vem colhendo alguns frutos em relação a isso. Do lado chinês, o discurso de Xi Jinping, ele também visa falar sobre como que a China ela pode ocupar um papel no mundo positivo, né? A China ela afirma que ela não tem interesses amplos de controle, de supremacia, isso é algo muito importante. O Xi Jinping também deixou claro que defende a soberania de cada país e espera que a defesa da soberania chinesa seja muito importante. Isso é uma mensagem direta aos Estados Unidos, principalmente em relação às acusações de direitos humanos, no qual a narrativa chinesa sempre foi de diminuir o impacto dessa narrativa, aumentando a importância da soberania de cada país. Ele foca também no trabalho conjunto que os países podem fazer para a manutenção da paz. Mas isso, obviamente, que é algo que ele não traria no discurso, é o aspecto de que a China tem objetivos regionais que batem diretamente de frente com os objetivos americanos e o central é Taiwan. Em segundo lugar, o controle e ocupação do Mar do Sul da China. O acordo entre Estados Unidos e Austrália e o Reino Unido, o AUKUS, acabou pegando muito mal para Pequim, que observa isso como um dos principais passos dados pelos Estados Unidos, ostensivos contra a China, e naturalmente isso vai gerar algum tipo de resposta. E essa resposta que vai ser gerada, ela pode envolver ou um aumento na produção militar do país, que demandaria mais minério de ferro, ou até, segundo algumas pessoas especulam, uma aliança um pouco mais formal com a Rússia. De qualquer forma, esses discursos, tanto do Biden quanto do Xi Jinping, eles tiveram pontos centrais divergentes. O ponto central do Biden foi um discurso para seus aliados, enquanto o ponto central do Xi Jinping foi um discurso doméstico e para aqueles países que temem que a China possa ter, de fato, aquilo que os Estados Unidos fala, que é uma narrativa de controle de influência geopolítica. Sempre uma grande contribuição que o Thiago de Aragão traz aqui para o nosso programa. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação de Lourival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.